12 de fevereiro de 2025, quarta-feira da quinta semana do tempo comum. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, quarta-feira, uma alegria recebê-lo, uma alegria rezarmos juntos, escutarmos a palavra de Deus, refletirmos, colocarmos na vida e também elevarmos a Deus as nossas preces, as nossas intenções para esse dia que se inicia, né? Que alegria! Nós somos família, nós somos igreja, louvado seja Deus. Nesta manhã nós vamos meditar a leitura do livro do Gênesis, o capítulo 2, versículos 4, a segunda parte, até o 9 e do 15 ao 17. No dia em que o Senhor fez o céu e a terra, ainda não haviam nenhum arbusto do campo sobre a terra, e ainda nenhuma erva do campo tinha brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e nem existia homem para cultivar o solo. Mas uma fonte brotava da terra e lhe regava toda a superfície. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar. A árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus deu ao homem uma ordem, dizendo: podes comer de todas as árvores do jardim, mas não comas da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que fizeres, sem dúvida, morrerás. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos, nós continuamos acompanhando o texto do Gênesis desde a última segunda-feira. Mais uma vez, digo a vocês, você que não escutou a reflexão de segunda-feira, eu fiz uma introdução geral ao livro de Gênesis, uma introdução exegético-teológica, para que a gente compreenda o sentido geral, né? O sentido do livro, em que contexto que o escritor escreve, para quem ele escreve, quais os seus sentimentos e o porquê do texto, né? Quais as dúvidas, quais as motivações para ele escrever o texto. Então, escute a reflexão de segunda-feira, senão você não entende. Nós vamos acompanhar esse texto do livro do Gênesis, como falei segunda-feira, ao longo das 2 próximas semanas. Essa e a próxima semana, do capítulo 1 até o capítulo 11. Olha só, meus queridos, hoje é um trecho, né? Uma perícope importantíssima e muito bonita, né? Sempre que a gente vai refletir sobre a criação, a gente acaba por refletir e enfatizar um pouquinho a questão do pecado, né? Mas eu acho que hoje que é legal a gente abordar a seguinte temática que se encontra no versículo, vamos procurar aqui, no versículo 15. O Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim de Éden para o cultivar e guardar. Aqui está, meus queridos, a finalidade do ser humano em relação à obra criada, em relação a tudo que foi criado além dele, e o motivo pelo qual Deus criou o homem e o colocou diante de toda a criação. Ontem nós falamos da questão da submissão, né? Deus, ele submeteu toda a criação ao homem. E ontem nós falamos que o pecado acabou por fazer o quê? O pecado acabou por inverter esse propósito, essa funcionalidade. O homem passou a se submeter à criatura.
tornando-se escravo, que é a questão do pecado. Ontem nós refletimos isso. E hoje eu gostaria de me deter bastante nesses dois verbos que consistem da nossa finalidade, da finalidade pela qual nós existimos. Deus nos colocou neste mundo para nós cultivarmos e guardarmos. Cultivar. O que seria cultivar? Cultivar seria promover crescimento, né? Promover prosperidade, promover edificação, maturidade, né? Eu vou cultivar o meu pomar, né? Eu vou cuidar dele. Eu vou plantar, eu vou regar, eu vou esperar brotar, eu vou esperar dar frutos, eu vou esperar crescer. É claro que isso não é uma profissão, não é a nossa profissão. Talvez você que esteja escutando até trabalhe com isso, mas o padre não. A gente não entende todo o processo de cultivo, né? Mas a gente sabe que cultivar, primeiro, exige atenção, exige esforço, exige uma espera por aquilo que se está cultivando, porque o tempo não é nosso, o tempo é da natureza. Cultivar é promover encontros entre a semente e o solo, não é? Entre o fruto e as mãos do homem. Cultivar, além de cuidar, é promover encontro. Cultivar é fazer as coisas, fazer a obra da criação, produzir alegria, produzir saciedade, né? Então Deus nos colocou no mundo, minha gente, para isso, né? Então a primeira reflexão para nós como seres humanos, nós temos cultivado, nós temos cuidado. É claro que o verbo cultivar vem de maneira intrínseca, unido ao segundo verbo, o verbo guardar. Porque quem promove encontro, porque quem planta, quem semeia, porque quem cuida, acaba por guardar, por proteger. É ou não é? Minha gente, nós vemos nos dias de hoje como está a natureza no planeta Terra. Não tem como passar por esse texto da origem do mundo e da criação sem falar do cuidado da casa comum, sem mencionar o nosso querido Santo Padre, o Papa Francisco, que trouxe desde os primórdios do seu papado essas grandes provocações para o mundo. Nós habitamos nessa casa comum e nós estamos destruindo-a. Mas aos cristãos cabe o quê? Aliás, a todo ser humano, mas sobremaneira aos cristãos que conhecem a revelação. O que cabe o ser humano fazer na casa comum? Isso que está escrito no versículo 15 de hoje. Cabe cultivar e guardar. Como nós temos cuidado das coisas? Antes de falar da natureza, é importante nós falarmos de tudo o que nós possuímos, nós temos. Tudo que está aos nossos cuidados. Olha, minha gente, nós temos cuidado das nossas coisas, guardado, cultivado, preservado, né? Pega, por exemplo, na sua casa, né? Pega, por exemplo, na sua casa, você cuida bem do que é seu? Cuida bem do que é seu? Uma pergunta para você que está me escutando, né? Porque, às vezes, nós vemos... É muito interessante quando o padre vai na casa de alguém, as pessoas começam a guardar as coisas. Não, padre, não venha sem avisar que eu tenho que me preparar. As pessoas começam a limpar, pelo menos, como diz o ditado, limpar onde o padre passa, né? Guardar as bagunças, pôr em ordem, né? Colocar as coisas de maneira simétrica, tudo num lugar, guardar a roupa que está jogada e não sei o quê. Ora, isso não era para ser uma prática habitual, em vez de ser uma prática somente quando vai se receber visitas? Cuide do que é seu. A ordem, a organização, o esmero, o carinho com as coisas faz parte também dos mandamentos de Deus em relação da nossa relação com as coisas do mundo. Sabe? Pessoas que são totalmente desordenadas, bagunçadas. Eu vou dizer uma coisa, minha gente, esse processo de transferência de paróquias, eu posso partilhar com vocês, é um processo complicado, porque a gente vê o quanto que a gente é bagunçado, é desordenado nas coisas. Porque se as coisas estivessem organizadas como devem,
tudo seria mais fácil. Tudo seria mais fácil, é verdade. O quanto nós somos desordenados com as nossas coisas, com os nossos bens. E também agora, dos nossos bens, não tem como deixar de refletir a nossa relação com a natureza. Cuidado com o meio ambiente. É inconcebível, né? Uma vez eu estava era diácono transitório na minha paróquia de origem, eu lembro até hoje, e eu acho que eu fui celebrar e caiu algum tema litúrgico que deu para falar a seguinte coisa que eu falava, né? Não adianta a gente ficar falando bonito do evangelho aqui e a gente ouvir sobre a palavra de Deus na igreja e a gente vai no banheiro da própria paróquia e a gente vê que tem pessoas que jogam papel higiênico dentro do vaso. Tem pessoas que lavam as mãos, enxugam as mãos com o papel e jogam no chão. E aí depois retomam a nave central da igreja, entram na fila da comunhão e parece que está vivendo a santidade. A santidade, minha gente. Por isso que é desafiador ser santo, né? Eu sempre prego isso, sempre tenho pregado isso, porque nós ainda na nossa convivência eclesiástica, ainda nós vivemos sob muitos tabus. As pessoas pensam que viver a santidade, a plenitude da santidade, significa apenas a castidade no âmbito da sexualidade. Significa a continência sexual, significa a busca de uma retidão moral. Ora, minha gente, eu posso ser a pessoa mais casta que existe. E se eu destruo o meio ambiente, eu deixo de ser santo por isso. A gente começa a perceber que a santidade é algo muito exigente. Ao mesmo tempo que é algo leve, parte de uma leveza que vem de Deus, que sabe nos esperar, que tem paciência conosco, ao mesmo tempo que atingir o ápice da santidade é atingir a perfeição em tudo aquilo que envolve o nosso viver. E dentre as dimensões da nossa vida está o cuidado com o que Deus criou, com a criação. E eu lembro muito bem nesse episódio, na minha paróquia de origem, e eu falei na homilia. Eu falei, olha minha gente, a gente se deparou com uma palavra tão bonita, claro, não me recordo, já faz mais de 5 anos, né? Não me recordo qual texto que era. Eu falava, olha, não adianta nada. A civilidade, ela é o princípio da vivência do evangelho. A civilidade não é o fim ou termo. A civilidade é o princípio. Se eu não sei viver a civilidade, né? O amor ao bem comum, o amor à casa comum, eu não vou conseguir viver os desafios do evangelho mais elevados, que é o amor ao inimigo, que é dar a vida como Cristo entregou sua vida na cruz. Eu não vou conseguir viver isso, eu não consigo viver coisas básicas. Você tem vivido isso, cuidado com o meio? Sabe? Esses tipos de pregações sobre essa temática, é muito bonito o livro do Gênesis, nos leva a refletir também isso. E a gente não vê muitas essas reflexões nas liturgias, sobretudo quando tem esses textos, porque os pregadores têm medo, né? Tem medo de falar sobre isso, mas o Santo Padre, o Papa, ele tem falado dessas questões de maneira muito constante. Então nós temos que pregar o que a igreja está pregando. Nós temos que pregar. Aí vai bonitinho, na hora da comunhão comunga ajoelhado, e não sei o quê, muito piedoso, muito não sei o quê, mas joga papel na rua, mas masca chiclete e joga no asfalto, mas destrói as plantas, né? Destrói árvores, né? Mas, enfim, eu poderia dar muitos exemplos, e todos nós sabemos o que é certo e o que não é. Né? Todos nós sabemos. Não descarta o lixo de maneira adequada, né? Joga na pia da cozinha óleo e elementos químicos que não podem se misturar com esgoto.
Olha, padre, mas isso é coisa de se falar na pregação? É, minha gente. Deus mandou ao homem: cultive e guarde a criação. É para nossa reflexão um pouquinho, né? Nós estamos vivendo nesses últimos tempos, décadas, né, a questão da separação dos lixos, guardar, separar, isolar os lixos que são recicláveis. É o cuidado do bem da criação. É o cuidado do bem da criação. Evitar coisas que sujam, que poluem. Se eu posso usar coisas retornáveis, a gente tem que fazer a parte da gente. É claro, minha gente, nós fomos entrando numa cultura capitalista, a cultura do consumismo, e vem junto a cultura do descartável. Isso é inevitável, né? Lá eu pego, na época da minha avó, não se comprava outro tipo de refrigerante, senão aqueles refrigerantes retornáveis. Hoje quem compra refrigerante retornável, se bem que eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Eu acho que você há de concordar comigo, né? É muito mais saborosa uma Coca-Cola de vidro, né? Cujo recipiente é de vidro, do que é de plástico. É ou não é? Pois é, mas nós estamos numa cultura descartável. E não é só descartável os meios da criação, não. Também o descartável nos nossos afetos, nos nossos relacionamentos. É para a gente refletir, todos nós refletirmos, né? E fazermos a nossa parte naquilo que é possível. Claro, sozinho, eu sozinho, Padre Diego sozinho, eu vou conseguir transformar essa cultura global de descarte, de poluição, de lixo, né? De atentado contra a natureza. Eu vou conseguir mudar sozinho? Não. Mas eu posso começar a fazer minha parte. E você também pode fazer a sua. Se atente a isso, nos atentemos a isso. É muito bonito a leitura de hoje, o texto de hoje. E depois nós vamos entrar numa questão aqui nesse texto, né? Vocês percebem que o texto de hoje apresenta uma segunda visão, uma segunda concepção da criação do homem. Ontem nós vemos Deus criando o homem na consecutividade de todos os elementos criados, né? O homem foi criado por último e depois no sétimo dia Deus descansou. Hoje nós vemos uma outra face. Parece que o texto é uma outra tradição, é uma outra tradição textual, né? E parece que o texto ele acaba se fixando no modo como o homem foi criado. É muito bonito. Claro que tem uma teologia fantástica por detrás desse texto de hoje, mas não dá tempo da gente explorar isso. Mas olha o que diz o texto. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Então nós vemos aqui que o ser humano, ele inicia a sua existência a partir da fragilidade da criação. É uma coisa importante para nós entendermos, é muito bonito isso, né? Porque depois a virtude que Deus mais vai apreciar na sua obra-prima, que é o ser humano, é exatamente a característica primordial e inicial do que ele criou, na humildade. Pode ver que Deus ele se compraz de todas as virtudes humanas que existam. O que mais impressiona e o que mais agrada o coração de Deus é a virtude da humildade. Por quê? Porque o homem veio do humus, do pó, né? A palavra humildade vem de humus, inclusive no latim, né? O homem veio da terra. E quando Deus percebe no ser humano vivente, caminhante, respirante, que essa característica não se perdeu, Deus se compraz. Olha, o que eu criei perseverou, permaneceu como eu criei. A humildade. E o cuidado da criação é muito interessante, que vai falar depois de que fala desse relato do homem criado, que ele vai falar do cuidado da criação. Cuidar da criação é um perfeito e total ato de humildade. Submeter a criação, explorar a criação no bom sentido da palavra, quando nós fazemos corretamente, é um profundo ato de humildade. E o que, infelizmente,
as nações não têm feito. Exploram de maneira tirana, injusta e degradante. Não foi isso que Deus mandou fazer. Por isso que o homem sai do pó e o homem volta para o pó, quando desfalece e parte dessa dimensão existencial. E Deus permite isso por quê? Aqui também, quem estuda um pouquinho sobre a visão teológica da morte, estuda essa parte, né? Por que Deus permite a morte? Ele poderia não ter permitido? Poderia. Poderia ter educado ou reeducado o ser humano de maneira diferente, sem o sofrimento e sem a morte? Poderia. Mas Deus encontrou nesse jeito, nessa forma, né? Deus encontrou nesse fato o jeito de mostrar ao homem: você voltou, você veio do pó, você vai voltar ao pó. Então viva como se você fosse, e de fato você é. Não se eleve mais do que você, de fato você é. Você é pó. Humildade. É um texto belíssimo isso. E nós vemos aqui também, nessa perspectiva criacional da figura humana, que é Deus quem dá a vida. É Deus quem sopra nas narinas daquele barro o sopro da vida. Minha gente, não existe vida sem Deus. Não existe vida sem Deus. A gente vê tanta gente que está existencialmente, vamos dizer assim, derrotada. Tanta gente existencialmente destruída. Tanta gente machucada na sua existência. O que nós podemos, a partir disso, dizer? Falta o sopro da vida. Falta o sopro da vida, que vem de Deus, porque Ele é o princípio da vida, né? E nós que conhecemos a Deus, que comungamos a Deus, que temos intimidade para com Deus, nós devemos ser instrumentos de Deus para soprar a vida no mundo, ser instrumento de erguimento para aqueles que estão caídos, ser instrumento de vida para aqueles que estão mortos, ser instrumento de cura, de respiro para aqueles que sofrem. Essa é a nossa missão como cristãos, né? Hoje, lá no princípio, Deus soprou o barro e o barro passou a viver, a ter vida, né? Hoje, Deus envia a igreja, que somos nós, para que nós, em nome de Deus, sopremos o mundo sem vida, o mundo morto. Essa é a nossa missão. Por isso, a igreja no mundo, minha gente, ela não tem outra missão senão fazer o mundo, as pessoas que estão no mundo, voltar à vida, né? Às vezes nós vemos algumas pregações por aí que são pregações que parecem matar as pessoas, parecem condenar as pessoas, parecem levá-las à morte, parecem levá-las a suplício, enquanto Deus, Ele nos envia para sermos o seu sopro que faz reviver, que faz ressuscitar, que faz voltar à vida, que faz voltar à felicidade perfeita. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Por isso que a palavra de Deus, ela denuncia, ela é provocante, ela machuca, mas a palavra de Deus, ela também acolhe, ela abraça, ela sabe esperar, ela edifica. É essa a nossa missão. Que bonito isso. Que bonito. E nós vemos a última parte do texto que eu gostaria de meditar com vocês, né? Sobre a questão da árvore, né? O Senhor colocou o homem no jardim do Éden para guardar o jardim, e o Senhor disse: olha, vocês estão vendo ali no centro, tem duas árvores. A árvore da vida, né? Olha só, no centro tem a árvore da vida e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. As árvores estão juntas, mas dessa segunda, do conhecimento do bem e do mal, que também está próximo ao centro, não deveis comer, porque quando comeres, morrereis. Olha só, a palavra é muito, muito clara. Palavra muito clara que o texto nos apresenta. Ou seja, aquilo que dá a vida é coabitável com aquilo que leva à morte.
A gente precisa entender isso. A gente precisa entender isso, minha gente. Né? Parece que caminhar para o inferno, caminhar para a distância de Deus, parece que é algo tão distante de nós, e na verdade está ao lado da nossa possibilidade de viver o céu. Isso depende do quê? Depende da minha escolha. Olha só, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que provoca a morte, que provoca a separação com Deus, elas estão no centro. A qual árvore eu estou recorrendo? Depende de mim, vocês entendem? Né? Eu falei isso esses tempos atrás, né? Que tem gente que vê no mundo, só enxerga o mal. Não falei? Acho que foi anteontem que eu falei, né? Para de enxergar o mal nas coisas. Tudo que Deus fez é bom. Né? No elenco da criação, os 6 dias nos quais Deus cria tudo, nenhum dos dias o texto diz, Deus viu isso e viu que era mal. Não, tudo que o texto nos apresenta, ele diz assim, e Deus viu que era bom. E depois, ao criar, no último dia, o ser humano, Deus viu que era muito bom. Em nenhum momento está falando sobre o mal. Por quê? Porque o mal, ele se apresenta como uma escolha como uma escolha de se afastar do bem. Está juntinho ali. Por isso que anteontem eu falei, paremos de enxergar mal nas coisas, o mal. Tem gente que enxerga o mal na vida sexual. E a vida sexual é o princípio da comunhão, da vida comunional. Né? Tem gente que enxerga a prática, o ato sexual como pecaminoso. Para com isso. É dom de Deus. Tem gente que enxerga o mal na comida, na bebida. Né? Eu disse também nas minhas homilias, acho que uns domingos atrás, uns 3, 4 domingos atrás, né? Se for sobre bebida alcoólica sempre foi uma polêmica na vida da igreja. Sempre foi uma polêmica. A bebida alcoólica, minha gente, ela é criação de Deus. É dom de Deus. Aliás, o vinho, na visão teológica, representa a alegria. O pecado não está no bem criado, está no jeito que eu uso. Porque eu sou cheio de paixões, de concupiscências, e a minha tendência é usar de maneira desordenada do bem da criação. Eu uso errado, eu faço tudo errado. O problema não está nas coisas, o problema está em mim. Né? Porque eu posso tomar uma taça de vinho e acabar o meu espírito gozando de uma alegria na convivência fraterna, mas eu posso tomar 5 garrafas e acabar com a minha alegria e a alegria dos outros. É ou não é verdade? Então pare de enxergar o mal. Ora, a árvore da vida está lá no centro. Ela é concêntrica, tanto quanto a árvore da destruição. E é interessante que nós vamos ver nas próximas cenas, né? No dia de amanhã, que o homem, ele vai lá comer bem do que é proibido e do que faz mal. Bem do que faz mal. Nós somos assim. Amanhã nós vamos refletir sobre isso. Mas hoje o texto para com isso, né? Para nisso. Não coma daquela. Coma da que está ao lado, que é a árvore da vida. O que nós vamos fazer? A escolha é nossa. É muito interessante que o texto para por aí hoje, para a gente concluir a reflexão de hoje com a seguinte ideia: a decisão de ser feliz, de viver bem, a decisão de ser uma pessoa próspera ou uma pessoa escassa, a decisão de ser uma pessoa alegre ou uma pessoa triste, a decisão de ser uma pessoa cheia de amor ou uma pessoa que carece o amor à caridade, é uma decisão minha. O problema não está em Deus, é uma decisão minha. Mas você pode se perguntar: padre, Deus podia ter acabado com esse problema, não deixado acontecer tudo o que aconteceu. Por que Deus, Ele mesmo não, com o seu cajado, com a sua foice, Ele mesmo não destruiu aquela árvore do bem e do mal?
para que o homem eternamente comesse da árvore da vida e não acontecesse tudo o que aconteceu. Porque se Deus fizesse isso, nós não viveríamos no ato de amar, não gozaríamos do amor de Deus. Porque o amor é livre. E se Deus nos tirasse a possibilidade de não escolher pelo que Ele escolhe, nós não seríamos livres. E nós não conseguiríamos amá-lo porque nós não teríamos opção de optar por Ele ou não. Consegue entender? Era preciso dar ao homem a oportunidade de escolher algo que Deus não escolhe. Isso foi um ato de amar por parte de Deus. Quem ama, deixa aquele que é amado caminhar pelos caminhos que ele quer. Porque o amor verdadeiro é livre. É livre. Agora, o que o homem fará da sua escolha vai determinar o seu futuro. Foi o que aconteceu com a criação que nós vamos ver amanhã. Escolheu mal. Escolheu mal. É a mesma coisa hoje em dia, minha gente, né? Nós estamos delongando, não posso avançar muito. Olha o mundo de hoje. Desses 7 ou 8 bilhões de pessoas que existem na Terra, acho que são esses os dados, né? Não tenho certeza. Ora, quantas pessoas escolhem por Deus? Ou escolhem a Deus? Optam por Deus? Pouquíssimas. Ainda assim, Deus está amando, porque Ele dá liberdade a elas. Pensemos um pouquinho nisso. O amor é livre. E Deus, Ele deseja ser amado com liberdade. Essa é a nossa igreja. Essa é a nossa religião. Não é a religião da privação, da escravidão da lei. É a religião da liberdade, do amor livre. Do amor escolhido, desejado, optado. Esses somos nós. Desejo a você uma quarta-feira fantástica, cheia de Deus. Que Deus o proteja. E que nós, oxalá, tenhamos sempre boas escolhas em nossa vida. Sejamos prudentes, orantes, serenos nas principais decisões que temos a tomar. Força e coragem, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.